Jesus, nada lhe será impossível. Para aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Mas isto não significa que tal pessoa alcançará tudo aquilo que ela tem desejo, como muitos ensinam por aí. Muito pelo contrário. Aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ora fervorosamente de forma incessante, confiando que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Ele sabe que no momento certo a resposta virá. E essa resposta, no entanto, será de acordo com o propósito soberano de Deus. É por isso que Jesus disse que para a pessoa que possui tal fé, nada lhe será impossível. O motivo disto é que essa pequena e tão genuína fé opera em harmonia com a vontade de Deus, revelada em sua palavra, e por isto está em constante desenvolvimento, crescendo cada vez mais. Ela jamais pedirá algo que não esteja em conexão com a revelação do Senhor expressa na Bíblia Sagrada. Suas orações sempre terão como objetivo final a glória de Deus, e não nos seus próprios desejos egoístas. Na verdade, essa pessoa poderá transportar árvores e mover montanhas. Obviamente, isto não deve ser interpretado literalmente, mas figuradamente. Embora Deus possa fazer tais coisas se esta for a vontade dele. Mas Jesus lança mão de uma linguagem figurada, para expressar a verdade de que com Deus todas as coisas são possíveis. Aquele que tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá realizar tudo aquilo que estiver de acordo com a palavra do Senhor. Todas as coisas cujo objetivo central sempre será o avanço do reino de Deus. Essa pessoa entende que ao buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas que lhe são necessárias para a sua sobrevivência, lhe serão acrescentadas. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Esta declaração de Jesus tem que ser interpretada dentro de seu contexto. O grão de mostarda é uma semente muito pequena. Nos tempos do Novo Testamento, ela era facilmente identificada como uma das menores sementes, conhecidas pelos homens. Porém, quando o grão de mostarda é plantado na terra, ele cresce de forma impressionante. No final, o pequeno grão se tornar uma árvore imponente que serve de ninho para as aves do céu. Mas por que o grão de mostarda cresce de tal maneira? A resposta para esta pergunta é muito simples. O grão de mostarda cresce de tal forma, até resultar numa grande árvore devido ao seu contato com o solo, de onde recebe todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. É justamente sob este ponto que Jesus declara: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Diz que a fé como um grão de mostarda é o tipo de confiança em Deus que não desiste e nem cede ao desespero quando seus esforços não alcançam êxito imediato. Isto está absolutamente correto. A verdadeira fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, jamais recua ou declina até esmorecer definitivamente. Ao contrário disto, ela mantém contato ininterrupto com Deus. Ele é a sua fonte inextinguível. Por isto essa pequena fé se desenvolve, tornando-se cada vez maior. Diz que ter fé do tamanho de um grão de mostarda é ter uma fé viva alimentada para crescer. Portanto, ao falar da fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus não faz um elogio à pequena fé. Na verdade, ele indica que a fé verdadeira jamais ficará estagnada. Ainda que tão pequena, ela é como um grão de mostarda, cresce até se tornar uma grande árvore. Em 2 ocasiões de seu ministério, Jesus Cristo falou sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ao advertir seus discípulos sobre o perigo do escândalo e a necessidade em perdoar aquele que lhe ofende, os apóstolos disseram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Diante deste pedido, o Senhor lhes deu a seguinte resposta: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a esta amoreira: seja arrancada daqui, e planta-te no mar, e ela lhes obedeceria. Em outra ocasião, um homem se aproximou de Jesus e lhe pediu que curasse seu filho epilético. O menino sofria terrivelmente, e a sequência do relato bíblico revela que ele era atormentado por um espírito contrário. O homem já havia levado o menino até alguns dos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram fazer nada por ele. Quando o pai levou o menino até o Senhor Jesus, aquele espírito foi imediatamente repreendido e o menino ficou curado. Depois os discípulos perguntaram a Jesus sobre o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar aquele espírito. A incapacidade dos discípulos de curar o menino epiléptico evidenciou o fato grave da pequenez de sua fé. Foi Jesus mesmo quem o disse:
Ao ser interrogado por eles acerca do motivo de terem sido incapazes de realizar o desejo daquele pai aflito. Sem dúvida, os discípulos, no exercício das suas missões, experimentaram as suas impotências diante de determinadas situações. Aparentemente, estavam fazendo tudo como o Mestre lhes tinha ensinado. Nada de anormal parecia estar ocorrendo com eles. Contudo, não conseguiam dar conta da tarefa de que foram incumbidos. Porque faltou-lhes fé suficiente e confiança verdadeira em Jesus. A única solução consistia em converter-se sinceramente para o Senhor. Bastaria uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda, para serem capazes de realizar, até mesmo seriam capazes de transportar montanhas. Transportar montanhas, no linguajar da época, referia-se a algo impossível de ser realizado pelo ser humano. Mas, até coisas humanamente impossíveis, tornam-se possíveis pelo poder da fé. A eficiência da missão do discípulo depende, pois, de sua fé. Então Jesus lhes respondeu: por causa de sua pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilha com seus amigos, se inscreva neste canal, e não se esqueça de deixar o seu like, e até a próxima.